Boa tarde. Tudo bem, gente? Prazer. Meu nome é Michelle Schneider. E eu estou aqui para falar um pouco com vocês sobre um tema... Só um minuto, gente. Eu tenho passador? Só um minuto. Eu tenho adaptador do USB. Peraí. Agora vai, hein, gente? Boa tarde, muito prazer estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Michelle Schneider. Não vou ficar muito me apresentando, acho que tem tanto assunto para falar para vocês, mas de uma forma muito rápida. Eu trabalhei 20 anos no mundo corporativo, em grandes empresas como LinkedIn, Google, TikTok. E 2 anos atrás eu resolvi fazer uma grande mudança na minha carreira, pedi demissão. Mergulhei no tema futuro do trabalho, então fui estudar em Israel, futurismo, fui algumas vezes para a China, fazer estudos de inovação. Recentemente lancei um livro chamado O Profissional do Futuro, dou aula de futuro do trabalho na Singularity e recentemente eu fiquei sócia de uma consultoria americana de implementação de IA no mercado de trabalho para que a gente trabalhe de forma mais produtiva, chamada Signal & Cipher. E hoje eu estou aqui para falar para vocês um pouco sobre o profissional do futuro, que é um pouco do tema que eu vim estudando nesses últimos anos. Um pouco não, é totalmente o tema que eu vim estudando aí nos últimos anos. E para a gente começar, eu queria mostrar para vocês... Ixi, parou de funcionar essa aqui. Tudo bem, eu venho por aqui. Essa foto aqui é uma foto da minha mesa de cabeceira em 2022. Não faz tanto tempo assim. Eu tomava remédio para dormir, remédio para ansiedade, remédio para coluna, que eu tinha acabado de operar, remédio para um lúpus, que eu tinha acabado de diagnosticar, remédio para sinusite, que logo depois eu operei, estenose crônica, e remédio para o estômago, de tanto remédio que eu tomava. E foi no meio dessa farmácia caseira que eu tinha lá em casa que eu recebi um inbox no meu LinkedIn com um convite para eu escrever um livro. E o tema do livro era O Profissional do Futuro. A minha relação com esse tema, ela começou em 2018. Na época eu era head de educação do LinkedIn. Eu fiz um TED Talk sobre esse tema. Eu sei que tem gente aqui que já assistiu. E ele acabou viralizando, ele tem milhões de views e por isso esse convite. E eu pensei, uau, escrever um livro, que legal, né? Topei, assim, com uma mistura de sentimentos de
medo e empolgação, né? Achando que, será que eu escrevo bem? E eu nunca me esqueço do dia que eu olhei para essa foto da minha mesa de cabeceira e eu pensei, quem sou eu para escrever um livro sobre o profissional do futuro? Tem uma frase em inglês que eu adoro, que é walk the talk, que a gente faz o que a gente fala. Então não adiantava naquele momento eu chegar e falar um monte de coisa, se da porta para dentro. Era mais ou menos assim que eu estava vivendo. E aí procurei um psiquiatra pela primeira vez na minha vida e posso dizer o quão importante foi para me ajudar a sair daquele buraco. E quando eu fiquei bem e voltei ali para o eixo, eu entendi que viver a vida do jeito que eu vivia já não fazia mais sentido. E foi aí que eu tomei a decisão de pedir demissão, 2 anos atrás exatamente. Agora em julho vai fazer 2 anos que eu saí. E fui estudar o tema futuro do trabalho para que eu pudesse escrever o livro com mais propriedade. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Tá? E para a gente começar, a minha primeira parada desse processo de estudo foi em Israel, quando eu fui estudar futurismo. E a primeira coisa que eu aprendi no meu primeiro dia de aula foi que a maioria de nós, a gente tende a pensar o futuro muito no curto prazo. Só que a gente toma decisões melhores quando a gente tem uma linha do tempo um pouco mais longa, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. E a gente consegue conectar melhor passado, presente e futuro. Então, dito isso, eu vou começar aqui falando um pouco das revoluções do trabalho, né? E eu já vou apertar todas aqui para poder andar. A primeira grande revolução do trabalho, ela aconteceu mais de 10 mil anos atrás, com a Revolução Agrícola, e naquela época, a habilidade mais importante do profissional era a força física. Quanto mais forte a gente fosse, melhor profissional a gente era. E aí a gente veio passando pela primeira, segunda e terceira Revolução Industrial, que foi a última, com o surgimento dos computadores e da internet. E a gente está na era em que a habilidade mais importante é a nossa inteligência, é o nosso conhecimento, né? É o que a gente sabe fazer intelectualmente. E se vocês repararem, a gente sai de uma revolução que durou 10 mil anos e o tempo vai diminuindo para a segunda de 120, depois 44 e depois 40, e isso vem apertando, né? E se antigamente uma pessoa não passava por nenhuma revolução, ou no máximo por uma na vida dela, daqui para frente vai ser um pouco diferente. A gente está agora entrando, ou estamos no meio, a gente nunca sabe a data exata, né? A gente está na 4ª Revolução Industrial. Eu normalmente pergunto, quando eu estou aqui na minha mão, acabei apertando. A gente sabe que o protagonista e a tecnologia que está transformando o mundo agora é a inteligência artificial, certo? Assim como a gente teve a máquina a vapor, a eletricidade, internet e computadores, a IA tem aqui, já se provou ser uma tecnologia que eles chamam de propósito geral, que é uma tecnologia que ela sozinha tem o potencial de mudar o mundo que a gente vive. Só que enquanto a gente está falando aqui de IA, existem outras grandes tecnologias vindo aí, absolutamente transformadoras, com o potencial de serem também uma tecnologia de propósito geral. Uma delas é a biotecnologia, né? E a transformação de gene, né? Hoje já existe tecnologia chamada CRISPR, onde você faz edição genética do nosso DNA, dos animais, da natureza, e está se tornando cada vez mais simples. A gente usa o ChatGPT para fazer texto. Está surgindo aí um ChatGPT similar, onde ele vai lá, ele corta e edita o DNA de uma forma relativamente simples. E isso sozinho tende a ser uma tecnologia de propósito geral que muda o mundo. Aí a gente tem também computação quântica vindo aí. Computação quântica eu não vou ficar aqui explicando para vocês, até porque nem eu tenho capacidade técnica, mas é uma tecnologia que vai ter o potencial de resolver todos os problemas do mundo que a gente não conseguiu ainda, numa velocidade muito maior. Tá? A gente tem também devices conectados. E, por fim, a gente tem a robótica, né? E eu falo que se a inteligência artificial é o cérebro, a robótica é o corpo. E a gente começa muito em breve a ver a integração desses dois juntos. Existe uma projeção
de que até 2040, ou seja, daqui 15 anos, a gente tenha de 1 a 10 bilhões de robôs humanoides no mundo. Então, se preparem, porque eu imagino que talvez numa Campus Party como essa, daqui 5 ou 10 ou não sei, 15 anos, eu estava vendo lá fora a briga de robôs, vocês viram lá fora? A briga de robô vai ser do robô humanoide, né? E a gente vai conviver com eles. E aí, existe uma futurista que eu gosto muito, que é a Amy Webb, e ela chama esse momento que a gente vive de um super ciclo tecnológico. Justamente porque a gente não tem mais uma tecnologia de propósito geral mudando o mundo, mas várias tendo uma intersecção entre elas. E, obviamente, a gente sabe que a inteligência artificial permeia todas elas. E aí, quando a gente pensa no futuro do trabalho, o que a gente faz? A gente tende a achar que vai ser exatamente igual foi aquele último slide, onde milhões de empregos desapareceram, milhões de empregos surgiram. A gente levou alguns anos para se adaptar, né, e sair da força física e depois vir para a inteligência. E aí, eu dou essa respirada e falo, aí a gente vai poder entrar na zona de conforto quando a gente passar pela 4ª Revolução Industrial? Vocês acham que vai ser assim, gente? Eu também não acho. Porque em 2030 essas tecnologias já evoluíram numa velocidade exponencial. 2035 mais, 2040 mais. E com isso, existe uma frase que eu adoro do Yuval Harari. Ele é um historiador, professor, autor, dá aula inclusive na universidade que eu fui estudar em Jerusalém. E ele fala o seguinte, que se a gente quiser continuar relevante daqui para frente, a gente vai ter que se reinventar várias vezes ao longo da nossa vida. E talvez aqui um dos maiores desafios não seja o técnico, e sim o psicológico. Porque nós somos seres humanos lineares, né, gente? A gente não é um robô ou uma IA que foi programada para mudar e dobrar a sua capacidade produtiva a cada 4 ou 5 meses, que é o que está acontecendo com a IA. A gente falou de todas essas tecnologias, mas é claro que a IA é o grande protagonista dessa revolução que a gente vive. E se a gente pensar, a inteligência artificial ela já existe desde 1956, vocês sabiam? Por que ela só evoluiu agora? Basicamente, a gente não tinha capacidade computacional e a gente não tinha dados. E eu falo que se a capacidade computacional é o motor da inteligência artificial, os dados são o combustível. A gente não tinha isso, agora a gente tem. E aí ela veio evoluindo no começo desse século. E até a década passada, o que a IA fazia? Ela processava, interpretava e organizava os dados que nós humanos criávamos. O que era a IA? Era o Spotify dizendo que música que eu vou ouvir, a Amazon dizendo que produto que eu vou comprar, o Google vendo, né? Tudo que a gente já está acostumado a usar. Mas ela não estava nas nossas mãos, estava na mão das empresas. E quem criava tudo éramos nós. E o que mudou que agora todo mundo só fala de IA? Lá em 2022, surgimento do ChatGPT, todo mundo aqui já usou, né, gente? A gente entrou na era da IA generativa, onde a IA, primeiro, chegou na mão de nós, pessoas comuns, e não só das empresas, e segundo, que ela começou a criar. Mas como assim, Michele, criar? Aposto que todo mundo aqui já deve ter feito uma imagem, um vídeo, um texto, um código de programação. Mas eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês. Quem aqui conhece a banda Oasis? Levanta a mão. Olha, eu falo que normalmente eu sei pela faixa etária, quando levanta a mão já sei qual é a geração. E quando eu falo com geração Z, eu estava curiosa para saber como é que seria aqui. Tudo bem, a turma do lado de cá que não levantou a mão. Era uma banda que fez muito sucesso na década ali de 90, começo dos anos 2000, uma banda inglesa. Muito sucesso mesmo de rock. E eram 2 irmãos que faziam parte da banda e eles brigaram. E daí eles nunca mais lançaram nenhum álbum. E alguns fãs da banda, alguns anos atrás, falaram, quer saber? Cansei de esperar o álbum do Oasis, eu vou lançar um novo álbum do Oasis com inteligência artificial. E eles deram o nome de AISIS, né? Artificial Intelligence, é o trocadilho ali. E aí, gente, eu vou passar 3 trechos da música aqui. Eu sei que está bem barulhento aqui, mas vamos ver o que a gente consegue ouvir.
E eu quero que vocês me ajudem a adivinhar qual delas foi feita por IA, combinado? Quem souber a resposta porque conhece as outras, não conta. Vamos lá, primeira. Segunda. E agora a terceira. Para quem não sabia quem era o Oasis... Consegue aumentar um pouquinho? Agora sabe, hein? Eu também não. Nunca ouviram essa música? Ah, se não ouviu, tudo bem falar que não, hein? Já ouviram? Então, esses são o Oasis, tá, gente? Então, vamos lá. Quem acha que a primeira música foi feita por IA, levanta a mão. 30%. Quem acha que foi a segunda, levanta a mão. É quase a outra, quase meio a meio aqui. Quem acha que foi a terceira? Ó, ninguém levanta a mão. Vira e mexe, alguém levanta na terceira. Eu falo, ué. Mas vamos lá. Antes de eu dar a resposta, por que vocês acharam que foi a primeira? Essa é a parte mais legal do exercício. Pode chutar aqui, me ajuda a falar alto que está muito barulhento. Voz mais robótica. Tá, mesma coisa. Quem mais que achou que foi a primeira? Por que achou que foi a primeira? Tá muito rápida. Mais rápida. Mais alguém? Instrumentos mais individualizados. Essa achei chique, hein? Agora, quem achou que foi a segunda? Por que achou que foi a segunda? O som da guitarra está muito baixo. Estava alto e despencou, de repente, o som da guitarra. Ó. Quem mais? Da segunda, mais alguém? Eu já ouvi de tudo que vocês podem imaginar, tá? A resposta correta é a primeira. Então, a primeira música foi feita por IA. Depois, se vocês quiserem, ouve no fone. AIs, vocês colocam no YouTube. Tem lá o álbum inteiro, inclusive tem várias músicas. Mas por que eu gosto de fazer esse exercício? Porque as respostas aqui, normalmente, são respostas que o pessoal chuta. A hora que você ouvir no fone, não tem diferença. E eu faço isso para a gente ver que daqui para frente, a gente não vai mais saber o que foi criado ou não por uma inteligência artificial. Segundo exemplo que eu trago é de imagem. E todo mundo já deve ter criado uma imagem. Essas nossas, às vezes, não ficam tão boas, né? Essa aqui é uma fotografia que foi premiada num dos maiores concursos de fotografia do mundo, realizado pela Sony. E esse aqui era o fotógrafo. E essa era um dos principais prêmios da noite, né? E quando ele subiu para receber o prêmio, ele falou o seguinte: eu não vou aceitar esse prêmio, porque essa fotografia não fui eu quem tirou. Eu fiz ela com o IA, e eu fiz por querer, porque, obviamente, nas regras não podia. Eu fiz isso por querer, para ver se a gente estava preparado para deixar a inteligência artificial entrar no mundo da fotografia. Mas, claramente, não estamos. E eu falo, não é só o mundo da fotografia que não está preparado para IA, né, gente? São todos eles. E, por fim, eu tenho um exemplo de um comercial que foi feito recentemente pela Puma, com 100% feito por IA. E quando eu falo 100% por IA, eles falam que um exército de agentes autônomos, eu vou falar já dos agentes, e um criou o roteiro, o outro criou as versões, o outro fez a análise, o outro fez esse vídeo. Eu vou passar só um trechinho do vídeo. Tem uma locução. Uma trilha sonora. E a gente pensa que nenhuma dessas pessoas existem. E quando a gente foi compor esse vídeo, você não tinha um diretor de câmera, o ator, a locação não existe, a pessoa que fazia a maquiagem, o cabelo, e por aí vai. É esse o mundo do presente já da inteligência artificial. Mas
Mas aí, não vou deixar ele inteiro, que vocês já entenderam, né, gente? O que vem depois? What's next? E lembra que eu comecei falando que no futurismo a gente tem que ir lá na frente, para a gente entender para onde o mundo vai? Qual que é o próximo passo da IA? E aqui, eu não digo que ele não é nem tanto mais o futuro, mas ele já é o presente. Quem aqui já ouviu falar em agentes autônomos? Levanta a mão. Ó, ano passado ninguém levantava, mas que legal. Para quem ainda não sabe, o que é o agente autônomo, ou, né, seria uma inteligência artificial capaz? Vou dar um exemplo. Hoje a gente tem IAs que criam e a gente está indo para as IAs que agem, de uma forma muito simples, né? E aí o melhor exemplo que a gente pode dar, e vou só ler aqui antes, né? Agentes que serão capazes, de agir. O que aconteceu? Não, está normal. Ah, foi. Ixi, está com mau contato? Ixi, Maria. Eu vou explicando aqui para vocês enquanto eles me ajudam, tá, gente? O que é o agente autônomo? Vou dar um exemplo real. Hoje a gente usa o ChatGPT, eu vou sair de férias amanhã. Vou para a Itália. E é verdade. Quando eu fui programar as minhas férias, como que eu usei o ChatGPT? Me ajuda a programar. Que cidade que eu vou, que restaurante que eu como, que ponto turístico que eu tenho que ver. E ele me ajudou lá a elaborar o meu roteiro. Mas ele não fez nada para mim. Pode continuar? Tá. Mas ele não fez nada para mim, tá? O que já existe hoje nesse conceito de agente, que está liberado já nos Estados Unidos, não chegou para a gente ainda, mas chama Operator, da OpenAI, dona do ChatGPT. Quem conhece o Operator? Pouca gente. O que o Operator faz hoje? Já faz. Quando eu entro lá e falo, vou para a Itália, me ajuda a programar minhas férias, eu tenho tanto de orçamento, tantos dias e eu quero visitar essa e essa região, ele reserva meu hotel, ele compra minha passagem, ele reserva meu carro, se eu quiser alugar um carro, e por aí vai. E aí eu tenho um exemplo real de um amigo muito legal. Ele ficou, quer dizer, legal, é meio assustador, mas enfim. A esposa dele está grávida e a gente adora fazer enxoval nos Estados Unidos, que sai mais barato. E ele ia para lá a trabalho. E aí ele entrou no ChatGPT e falou assim, faz a lista do enxoval de um bebê recém-nascido para mim. A esposa dele está grávida. O ChatGPT fez. Aí ele entrou no Operator e falou, agora você pode comprar essa lista inteira para mim e mandar entregar em tal endereço? Ele fez isso. É esse o mundo o qual estamos entrando da era dos agentes autônomos. E já a gente fala um pouquinho disso no mercado de trabalho, mas a gente já começa a ter os agentes, a principal entrada deles tem sido na área de desenvolvimento de software, de codar, e na área de atendimento ao cliente. Tá? Próximo passo, o que vai vir depois dos agentes autônomos, pessoal? O próximo passo é o que eles chamam de inteligência artificial geral, em inglês AGI, Artificial General Intelligence. Quem já ouviu falar em AGI aqui, levanta a mão. Tá? O que é inteligência artificial? É o momento em que uma IA, ela basicamente vai ser capaz de executar qualquer tarefa cognitiva que um ser humano pode, com competência igual ou superior à nossa. Aí vocês podem dizer assim, Michele, mas hoje a IA já joga xadrez melhor do que a gente. A IA já diagnostica alguns tipos de doença melhor do que a gente, já tem algumas coisas que ela está melhor do que a gente. O que muda? As IAs hoje são estreitas. Uma IA é muito boa em fazer uma coisa e a outra é muito boa em fazer outra coisa. A AGI, a Inteligência Artificial Geral, é o momento que uma IA fica... O mesmo programa faz tudo o que a gente faz. Escreve um livro, dá aula, diagnostica, não é uma doença, é qualquer uma, código de programação de qualquer sistema, vocês entenderam, né? E aí a pergunta que a gente faz é, nossa, mas isso aqui nunca vai acontecer, Michele. Será que vai? E no fim a gente quer saber, mas quando vai?
E existia uma grande discordância entre os principais especialistas de IA, até poucos anos atrás, sobre se e quando a gente ia atingir inteligência artificial geral. Esse é, inclusive, o objetivo das grandes empresas de tecnologia. Elas estão numa corrida pela busca de quem vai desenvolver isso primeiro. Essa é a missão da OpenAI, quando você entra no site deles, a missão da empresa. Só que hoje existe quase um consenso de que a gente está muito próximo desse dia chegar e que muito provavelmente até o final da década a gente deve ter, a gente deve alcançar a inteligência artificial geral. O que mais, Michele? E depois do dia que uma IA puder fazer tudo o que a gente faz, o que vem depois? Quem já ouviu falar na singularidade ou na superinteligência artificial, levanta a mão. Tá. Essa turma jovem está por dentro aqui, estou gostando de ver, pessoal. A singularidade ou superinteligência artificial já é um conceito mais hipotético, né? Não sabemos se sim, se não, se quando, mas é o momento em que uma IA, ela sim superaria a inteligência humana em todos os aspectos, só que ela teria a capacidade de se aprimorar e fazer avanços que vão além da compreensão humana. Basicamente, ela já faria tudo tão bem quanto nós, e ela poderia alterar o próprio código, e ela faria os próprios avanços, e ela pode levar a gente para um mundo que a gente não sabe dizer qual é. O conceito da singularidade é justamente a imprevisibilidade. Isso aqui, se sim, se não, se quando, não temos tanta certeza. O conceito da singularidade, é daí que vem o nome da Singularity University, onde eu dou aula, uma escola de negócios que surgiu no Vale do Silício. E o fundador, ele chama Ray Kurzweil, é um dos grandes nomes da inteligência artificial, um grande futurista, pensador, autor. E ele fez uma previsão em 1999 de que em 2029 a gente ia atingir inteligência artificial geral. E em 2045, a gente atingiria a superinteligência, né, ou a singularidade. E ele lançou um livro no ano passado, já li, um super livro, indico, A Singularidade Está Mais Próxima. E ele continua sustentando a mesma data de 2045. Se sim ou se não, estaremos todos aqui, espero eu, vivos para ver, mas não dá para a gente saber. E aí, gente, entendemos o contexto de onde a gente está. Agora, o que a gente quer saber? Como que isso vai impactar a nossa vida? Qual será o impacto desse avanço da inteligência artificial? E é engraçado, porque o mundo anda tão polarizado que vira e mexe eu ouço você é a favor ou contra a IA, né? Como se a gente tivesse que ter um lado ou ter o outro. E eu falo que tem os prós e contras, né? Então, quando a gente pensa na IA, existe um mundo de oportunidade e realmente uma possibilidade da gente resolver os grandes problemas do mundo que a gente não resolveu ainda. Alguns dos mais falados, e o primeiro deles muito defendido pela Singularity, onde eu dou aula, eles falam de um futuro de extrema abundância. Como assim, Michele, um futuro de extrema abundância? Existe uma perspectiva da IA realmente avançar muito nos próximos anos. E hoje, quando a gente pensa em custo de produto ou de serviço, 3 são as maiores características para o alto custo desses produtos e serviços. A primeira são pessoas, né? Você pagar os funcionários que executam ou que produzem. A segunda é energia. Energia é um custo muito alto para muitas das empresas. E existe uma perspectiva de uma possibilidade, existe uma grande busca também por isso, de se desenvolver uma energia, eles falam de fissão ou fusão nuclear para energia, onde no final da próxima década, se tudo correr como eles estão planejando, a gente vai ter energia limpa e custo praticamente zero, infinita. Essa é uma possibilidade. E, por fim, capacidade computacional. O custo de capacidade computacional cai cada vez mais. Esse seria o futuro da abundância, onde o custo dos produtos e serviços despencam e a gente consegue, né, dar acesso para produtos e serviços que hoje são para uma elite da população. A gente fala, então, né, e aí muito com otimização de eficiência e desperdício, energia limpa e sustentável, como eu já falei, saúde e educação personalizada e de qualidade disponível para todos, é uma das grandes apostas aí da IA. E
E aí a gente fala de vidas humanas sendo salvas, acidentes de trânsito reduzido, diagnóstico de doença mais precoce e preciso. Então, tem um mundo de coisas boas que a IA traz. Só que, ao mesmo tempo, ela vem com uma série de riscos, né? E um dos maiores aqui é a possibilidade real da gente ter uma perda de emprego em massa. E a gente vai abordar esse tópico a fundo daqui a pouco. O que, com certeza, tende a agravar ainda mais a desigualdade social, disseminação, né, de desinformação e fake news. Hoje, eu já abro meu Instagram, eu já não sei mais dizer o que é verdade ou mentira, gente. Eu mando uma mensagem para alguém, aí a pessoa fala, não, isso é fake news. Com a guerra agora, você não sabe se estourou, se não estourou, o que aconteceu. Só vai piorar. Esse é um grande desafio da IA. Pandemias originadas por vírus criados por IA também é uma possibilidade. Poderia explicar para vocês aqui como, mas tem muito assunto aqui, não vai dar tempo. Guerras nucleares, armas letais anônimas, cyberataques e por aí vai. Então, temos os prós e os contras, né? Mas, o meu ver é que, no fim, a tecnologia é uma extensão da intenção do usuário, por enquanto, né? A não ser que, em algum momento, a IA tome as decisões sozinha, mas, por enquanto, as decisões estão nas nossas mãos. E eu tenho aqui a intenção, né? Acho que é mais até uma esperança de que, quando a gente fala disso, se a gente tiver mais pessoas querendo usar a IA para o bem do que para o mal, eu acredito sim que o efeito vai ser positivo. Mas, claro que tudo depende das decisões que a gente toma. E aí, gente, uma segunda quebra desses impactos, que a gente quer muito saber, é como é que vai ser esse impacto no mercado de trabalho, né? Como que a IA vai impactar? Já está começando. O que vem aí? Desde que eu comecei a estudar esse assunto, todos os estudos diziam o seguinte, que a primeira camada de impacto da IA seria os empregos de repetição. As pessoas que fazem basicamente a mesma coisa. Quando a gente lia as listas, caixa de supermercado, motorista, operador de telemarketing, normalmente estavam e continuam nessas listas, tá? de empregos em maior risco. E se a gente pensar, já existe tecnologia para isso. Eu fui muito para a Ásia nos últimos anos, andei muito de carro autônomo já lá, andei de carro autônomo esse ano nos Estados Unidos, também em Austin. Caixa de supermercado lá é quase tudo automatizado. Então, mais cedo ou mais tarde, a gente está caminhando para esse momento de automatizar essa camada de funções. Call center, agora, com a chegada dos chatbots mais inteligentes, continua sendo um grande risco. A segunda camada que os estudos diziam de impacto seria no que os americanos chamam de white collar job. Se eu fosse traduzir, seria o colarinho branco, mas a gente não usa esse termo no Brasil. Mas explicando, seria mercado corporativo, advogado, médico, professor, mercado financeiro e por aí vai. E a gente já vai falar disso, tá, gente? Por fim, os estudos diziam, até poucos anos atrás, que a área mais imune à inteligência artificial seria a área da criatividade. Porque acreditava-se há poucos anos atrás, eu diria que até o final da década passada, que criatividade era uma habilidade 100% humana. Só a gente era criativo, né? Exigia intuição, uma série de características que a gente achava que a máquina não teria. E aí a gente já falou de IA generativa aqui hoje, né, gente? Todos esses estudos foram por água abaixo. É quase que se tivesse invertido o impacto, né, de uma área que era absolutamente imune, agora é uma área que vai ser super impactada. Só que um ponto que a gente tem que ter em mente aqui é que quando eu falo de impacto, não necessariamente eu estou falando de emprego que deixa de existir. E uma coisa muito importante para a gente ter em mente é a diferença de emprego e de tarefa. A gente sempre já quer saber, mas o emprego vai existir ou não vai existir? E a gente tem que pensar, o que deixa de existir são tarefas. Cada emprego ele é composto por uma série de tarefas. E por que aquela primeira camada continua em grande risco? Porque aquele emprego é um emprego composto por uma única tarefa. O caixa do supermercado ele faz, na verdade, duas, né? Acho que ele bipa o produto e cobra né, a pessoa pagar. A partir do momento que eu automatizei duas tarefas, não tem mais emprego. Muito importante, eu sempre falo nas minhas palestras, muito legal vocês voltarem para casa e trocarem uma ideia com o ChatGPT. A minha carreira,
Quais são as tarefas? Como que vai ser o impacto da IA no que eu faço? Porque sim, vai ter um impacto. Mas no curto prazo, automatizar vai ser só parte das tarefas. O que no curto prazo isso se torna uma ferramenta de ampliação da capacidade humana. Porque quando a gente começa a usar IA e automatizar parte do que a gente faz, a gente vai ficando mais produtivo, certo? E eu vou passar um trechinho de um vídeo. Esse aqui é meu sócio, é uma palestra que ele deu, né, ele é americano, para que tá com legenda, tá? E aí já a gente fala sobre isso. And to show you how this works, I want to introduce you to two people. This is Sam. He's actually one of our artists. And as a side project, he started a comic book several years ago. Had a successful Kickstarter program, built it out now, has several issues. Amazing artist. Beautiful, beautiful work. And he really knows graphic design, he knows illustration, he knows lettering. Every single piece of the comic book process, he knows. But with design tools powered by AI, over the last 6 months, as a one-man shop, he's been able to take that comic book and turn it into actual three-dimensional production. 3D modeling, camera movement, sculpting, blending, character design, motion capture, all of the virtual production elements, one person. Now, these are skills that require some expertise and diving deep in to understand. But there's no way this would have been possible a couple of years ago. And now, with some effort, it is. Take things another step forward, close. Então, eu não sei se deu para todo mundo entender, mas só fazendo um recap rápido. O Sam, que trabalha com a gente, tinha um hobby. O hobby dele era fazer história em quadrinhos, gibi. Ele, em 6 meses, falou, vou mergulhar de cabeça em ferramentas de IA e, sozinho, ele transformou o gibi dele nesse trecho. A gente viu um trechinho, mas num vídeo 3D. Eu brinco, eu falo, nossa, parece um filme da Disney, né? Eu que não trabalho com isso. E é para esse mundo que a gente está caminhando, onde, muito provavelmente, as pessoas que começarem a se empoderar das ferramentas de IA que já existem, sem dúvida alguma, vão se tornar muito mais produtivas do que as que não estão. E a gente vai falar disso. E aí, gente, acho que uma das grandes questões, uma das maiores questões dos nossos tempos aqui, é a pergunta, né? Afinal, Michele, vai ou não vai ter emprego? Que a hora que a gente começa a ver IA, né, ela automatiza uma tarefa, daqui a pouco ela automatiza outra, será que vai sobrar emprego para a gente? E boa parte do meu trabalho hoje é analisar com profundidade os estudos que falam sobre isso. Só que quando a gente olha para os estudos, tem 2 pontos. Primeiro que muitos se contradizem, um fala uma coisa, o outro fala outra coisa. Então, teve o estudo de Oxford que falou que 50% dos empregos iam desaparecer em 20 anos. Aí tinha outro que falava, não, mais empregos vão surgir do que vão desaparecer. E a gente fica aqui numa confusão e fala, afinal, o que vai acontecer? O mais recente, um dos principais estudos que existe, é do Fórum Econômico Mundial, e a versão dele de 2025 fala o seguinte, a gente até 2030 vai ter mais empregos surgindo do que desaparecendo. Ele fala de 170 milhões de empregos criados para 92 de empregos que vão deixar de existir. Só que qual que é o desafio aqui? Não necessariamente a pessoa que perdeu o emprego está capacitada para trabalhar no emprego que surgiu. E não necessariamente o emprego que desapareceu, o que vai aparecer não necessariamente é na mesma região, né? Esse é um dos desafios. O segundo que me chama bastante atenção é que não existe nenhum desses estudos que mostram dados depois de 2030. Porque se provavelmente a gente atingir inteligência artificial, nem a gente sabe ainda como vai ser esse mundo. E a gente nunca esteve num momento onde a gente não sabe dizer como vai ser o futuro do trabalho na próxima década, mas eu que estudo muito, vejo que ninguém tem aquela aposta correta, né? Uma coisa muito interessante que tem nesse estudo também, e uma das perguntas que eu mais ouço e ouvia nas minhas palestras, porque hoje eu tento já colocar,
É a final, Michelle. Então, quais serão os empregos do futuro? E, principalmente, a gente está aqui com a turma mais jovem, né? E eu sempre falo, primeiro que não dá para eu saber, porque do mesmo jeito que 20 anos atrás a gente não sabia que hoje a gente ia ter TikToker, YouTuber, motorista de Uber, desenvolvedor de aplicativo. Não existia aplicativo porque não existia smartphone 20 anos atrás. Eu não consigo dizer para vocês o que vai surgir. Mas o estudo aponta quais são as áreas de crescimento dos empregos, pelo menos nos próximos anos. E a gente fala de duas grandes áreas, tá? Uma delas que a gente vai ver empregos em alta são empregos ligados à área da tecnologia. E aí, aqui naquela lista, esses são os que vão estar mais em alta nos próximos anos, tá? Especialistas em IA, Machine Learning, analista e cientista de dados, especialista em Big Data, especialista em cibersegurança, transformação digital e por aí vai. E até aqui, ó, especialista em marketing digital. Mas tem uma segunda camada que eu acho que a gente ainda está pouco atento aqui no Brasil, que são os empregos da economia verde, né, da área da sustentabilidade. Então, esse estudo fala que a gente vai ter até 100 milhões de novos empregos surgindo na área da economia verde. Green is the new digital, né? Esse é um futurista que eu adoro, ele sempre fala isso nas palestras dele, que se eu fosse traduzir, verde é o novo digital. O que ele quer dizer com isso? Os últimos 10, 20 anos, quem estava no digital estava super bem posicionado, e eu falo, eu estava lá, Google, LinkedIn, TikTok, eram as empresas, né? Muito bem pagas, muito bem remuneradas, com muito emprego em alta. A gente está partindo agora para a área da economia verde. E, por fim, uma fala do Larry Fink, que é o fundador, o CEO da BlackRock, um dos maiores fundos de investimento do mundo. Ele fala que os próximos 1000 unicórnios vão ser aqueles que ajudam o mundo a se descarbonizar e tornar a transição energética acessível para todos os consumidores. E aí, gente, por fim, ainda nesse capítulo, para a gente ir para o último, aqui alguns dos empregos em alta, né? Então, especialista em sustentabilidade, engenheiro de energia renovável, gestor de sustentabilidade, engenheiro ambiental. Mas eu tenho uma provocação aqui. Não é porque eu estou falando que são os empregos da tecnologia e da sustentabilidade que a gente vai todo mundo correr para lá. Até porque, você viu o estudo dizendo, 5 anos atrás o estudo dizia, não vai ter impacto na área da criatividade, de repente vem IA generativa. O mundo está ficando cada vez mais imprevisível. E eu adoro essa fala, eu vou passar esse trecho, é uma entrevista com o Jensen Huang, ele é o CEO da NVIDIA, uma das empresas mais valiosas do mundo, que faz os GPUs para a gente usar em IA. Não vou entrar muito nessa parte técnica, mas é a fala dele que eu acho super relevante para esse tema que a gente está falando aqui agora. Está um pouco ruim de ler, então eu vou explicar para vocês. Ele está perguntando que hoje, né, ele quer saber o que as pessoas têm que estudar. Vocês estão conseguindo ler? Ah, então beleza. The last 10 years, 15 years. Everybody has the program. Gap, the technology divide, has been completely closed. And this is the reason why so many people can engage artificial intelligence. It is the reason why every single government, every single industrial conference, every single company is talking about artificial intelligence today. Então, só que, se todo mundo pegou, né? Ele perguntou o que as pessoas têm que estudar, o que a gente indica para as crianças, para os jovens, e ele falou assim, os últimos 20 anos, todo mundo que estava aqui nesse palco dizia, ensina eles a programar, vamos ensinar código. Eu paguei curso de programação para o meu sobrinho, eu não tenho filho, e falei para minha irmã, ele tem que aprender a codar, é a habilidade do futuro. E aí, daqui a pouco, agora a gente chega numa era em que os próprios desenvolvedores desenvolveram algo
que vai fazer algo melhor, esse trabalho melhor do que eles. O CEO da Microsoft falou mês passado que até 2030, 95% do código de programação da Microsoft vai ser feita por IA. Então, só para a gente também não querer sair correndo para as tendências, e aí eu vou falar um pouco, tá bom, mas para onde eu vou então? Se eu não vou para a tendência, se vai ter emprego, se não vai ter emprego, Michele, o que eu faço? Porque quanto mais você fala, mais confusa eu fico, não é, gente? Eu sei que eu estou gerando uma ansiedade aqui, mas a gente vai falar dela agora. Por fim, como será o impacto nas habilidades? E como que a gente se prepara para esse mundo que a gente nem sabe ao certo dizer qual vai ser? Eu sempre parto os meus estudos desse mesmo, estudo do Fórum Econômico Mundial. Não precisa tirar foto que isso aqui é 2018, está desatualizado, já vou trazer 2025. Mas por que eu trago 18? Quando eu fiz o TED Talk, que eu contei para vocês aqui no começo, essas eram as habilidades em 2018. E não vou ler uma por uma, porque já mudou. A parte o que eu falava no TED Talk, eu sei que tem gente aqui que assistiu. 100% das habilidades são comportamentais, soft skills. E esse foi o discurso dos últimos anos. A gente dizia, a gente tem que desenvolver só o que é habilidade comportamental, porque tudo que for técnico, o robô ou a IA vão fazer melhor do que nós. Eu falava isso em 2018. Fui puxar os dados de 2023 e depois 2025 para terminar de escrever meu livro. E eu falo que eu quase caí para trás quando eu vi que tudo tinha mudado, com exceção de liderança e pensamento criativo. O resto era tudo novo, tá, gente? E um ponto que me chamou muita atenção lá em 2023 e que continua em 2025 foi esse 6º item aqui, letramento tecnológico. Eu falei, ué, mas e aquele papo de que era só habilidade comportamental? E aí, quando a gente vê a projeção, pessoal, para 2030, quase metade é técnico. Inteligência artificial e Big Data, redes e segurança cibernética, letramento tecnológico. E olha que interessante, a gente não estava falando dos empregos da sustentabilidade? Olha que daqui a pouco vai ser uma habilidade fundamental para a gente. Responsabilidade ambiental. E aí eu pensando, quando eu estava escrevendo meu livro, falei, poxa, deixa eu voltar já para 2025. São 10 habilidades, mas que viram quase 20 aqui, porque elas estão combinadas, resiliência, flexibilidade, agilidade. Eu falei, poxa, como é que eu vou trazer isso? Eu não sei vocês, mas quando eu tenho 20 coisas para aprender, quando eu cheguei na 8ª, já esqueci a primeira. Vocês são assim? Eu também. Mas quando eu comecei a estudar cada uma dessas habilidades, eu comecei a ver que existia uma conexão imensa entre várias delas. E aí, para facilitar, eu criei 4 grandes blocos que eu considero que são a base e o pilar para a gente como um profissional do futuro. Como que a gente se prepara para esse mundo. E o primeiro deles eu chamei de mente inovadora. E o que eu conectei aqui? Curiosidade, aprendizado contínuo e criatividade, pensamento criativo. Por que eu conectei? Porque, para mim, tudo isso está absolutamente conectado. Quanto mais curiosa eu for, mais coisa nova eu aprendo. Quanto mais coisa nova eu aprendo, mais criativa eu fico. Eu tenho mais repertório para conectar entre eles. A gente vai já falar de cada um deles, tá, gente? Claro que de forma rápida. O segundo eu chamei de letramento tecnológico e juntei com liderança. O terceiro eu conectei motivação, autoconhecimento, empatia e escutativa. E eu trouxe num capítulo que eu chamo de inteligência emocional. E eu particularmente sou muito fã de ver autoconhecimento como uma das habilidades mais importantes para um profissional do futuro. E não é a Michele dizendo, é o Fórum Econômico Mundial. E que importante, gente? E, por fim, resiliência, flexibilidade e agilidade. E eu trouxe num capítulo e num pilar que eu chamo de saúde mental. E a gente vai passar de um por um agora, tá? Vamos começar com mente inovadora. Eu adoro eu poderia passar o dia todo falando de mente inovadora para vocês. Mas eu escolhi um trecho da mesma palestra do Ian, meu sócio. Vou colocar ela aqui e já falo dele, tá? And this is the era of the creative generalist. We come from a space where we are all told to specialize. From school, from early age, when you're young,
specialize. Find a place to really lean into, build your expertise, become an expert, and become indispensable in that space. Well, now we're in an era where AI can outpace any one individual very quickly in a specific domain. So the idea of specializing early can actually be a detriment. And to those who have expertise and depth in several domains and interests and passionate curiosity across a broad swath, those are the people who are going to dominate the next era. Então, a gente, principalmente de uma geração um pouco mais... Eu sou millennial aqui, brinco old millennial, minha chefe chamava, de old millennial, que eu sou quase já... Né? O que vem depois? X, né? Baby boomer, não sei, tenho 41 anos. O que eu aprendi? Escolhe uma coisa, estuda aquilo e cresce aquela carreirinha linear. Só que hoje, imagina que eu aprendi uma única coisa a vida inteira, só sei fazer aquilo, daqui a pouco a IA veio aqui e fala assim, ó, isso aqui, acabou. A chance de eu me adaptar para fazer algo novo é muito menor do que eu ir exercitando a minha capacidade de aprender. E quanto mais repertório a gente tiver, melhor. E tem um conceito que é chamado é um conceito parecido com o generalista criativo do Ian, eu chamo de profissional plural, tem gente que chama de especialista em T. Então, você imagina que esse horizontal é uma série de conhecimentos que você tem de forma rasa. E aí, quando você escolhe se aprofundar, hoje, junto com a IA, a gente ganha profundidade muito mais rápido do que a gente ganhava antigamente, que é o exemplo do Sam, que eu mostrei aqui. Ele sabia fazer história em quadrinhos. De repente, ele foi desenvolvendo uma nova habilidade, uma nova habilidade, uma nova habilidade, de forma mais rápida. É para esse mundo que a gente está caminhando. E semana passada, eu participei de um painel num evento muito grande lá de São Paulo, que chama Febraban Tech. Um evento grande da área de tecnologia e finanças. E eu tive a oportunidade de entrevistar o presidente da IBM. E eu perguntei para ele qual que ele achava que era a habilidade mais importante. E eu adorei a resposta dele. Ele falou sobre a curiosidade que está aqui nesse pilar da mente inovadora. Mas sabe o que ele falou da curiosidade? Ele falou que tem que ser aquela curiosidade genuína. É aquela curiosidade que a gente pega uma coisa e se joga nela. E como ele explicou isso foi, ele falou, não adianta uma empresa dar ferramenta, quando ele diz ferramenta, é o ChatGPT, o Copilot, etc., ou dar o curso, né, da IA no marketing, IA no RH, porque elas já estão fazendo isso, e as pessoas não estão usando, as pessoas não estão fazendo curso. E ele fala que se elas não forem genuinamente curiosas e se jogarem nessas ferramentas com vontade, a chance delas acompanharem a velocidade do mundo e da transformação que vem aí fica cada vez menor. Então, eu conecto isso dentro do pilar de mente inovadora, tá, pessoal? O segundo, letramento tecnológico. O que é esse letramento tecnológico que você está falando, Michele? Eu me lembro do dia que eu era funcionário do LinkedIn, o dia que a Microsoft comprou o LinkedIn. E a gente teve uma primeira reunião com o Satya Nadella, que era o presidente, né, da Microsoft, é até hoje. E ele falou o seguinte, eu nunca esqueci. Ele falou, no futuro, todas as empresas vão se tornar empresas de tecnologia. E esse dia chegou, né, gente? Quem não incorporou tecnologia no core da sua empresa, de alguma forma vai ficando para trás. É a fintech, é a edtech, é a agrotech, é o Banco Itaú dizendo, eu não sou um banco, eu sou uma empresa de tecnologia. Eu palestrei no Itaú semana passada, eu falei, finalmente estou falando isso aqui dentro hoje. Mas é isso. E eu falo que o letramento tecnológico é o momento que isso vai começar a acontecer com a gente. E daqui para frente, cada vez mais, todos nós vamos precisar nos tornar profissionais de tecnologia. Aí vocês vão dizer, mas Michele, você acabou de mostrar o vídeo do Jensen Huang dizendo que ninguém mais precisa aprender a codar. Eu não estou falando que tecnologia não é desenvolver. Tecnologia é repertório, saber usar as ferramentas no seu melhor potencial. Né? O que tem? Se eu sou um médico, o que tem para me tornar mais produtivo como médico? Se eu sou um advogado, se eu sou um programador. Hoje existe ferramenta já para todas as áreas. E eu falo que é daqui que vem uma das frases mais ditas pelos especialistas em futuro do trabalho, que é, a gente não vai ser substituído por uma IA, mas pode ser que a gente seja por uma pessoa, né, por um ser humano que saiba utilizar ela melhor do que nós. E eu falo que no curto e médio prazo é isso que eu acredito também, né? Se um dia a gente tiver a tal da singularidade, aí sabe-se lá o que vai ser do futuro do trabalho.
Falamos de mente inovadora, letramento tecnológico, agora a gente vem para pilares bem humanos desse profissional do futuro. E o primeiro aqui, inteligência emocional, eu conectei empatia, motivação, autoconhecimento e escutativa. E para a gente falar de inteligência emocional, eu quero jogar uma pergunta para vocês. Quanto que vocês acham que o nosso QI é o coeficiente da inteligência? Sabe aqueles testes que as pessoas falam, a pessoa tem o QI acima da média? Eu nunca fiz. Mas quanto que vocês acham que o QI representa do sucesso da vida de uma pessoa? Me ajuda aí, vamos lá. Pode chutar. 30%, quem dá mais, quem dá menos? 60%. E aí, pessoal, me ajuda? 40%. Pode chutar. 80%? 50%. Eu, nas minhas palestras, já ouvi de 0 a 100, tá? A resposta correta, e quem diz não sou eu, é Daniel Goleman, o maior especialista no tema. Ele diz que é 20%. Então, 20% do sucesso da vida de uma pessoa vem do QI, da inteligência. Aí, o que a gente fez a vida inteira? Fomos para a escola e a gente focou só em desenvolver nossa inteligência, conhecimento. Né? Só 20% do nosso sucesso da nossa vida está aqui, gente. Cadê os outros 80%? Ele fala que é uma composição de várias coisas, que vai desde classe social, aonde a gente nasceu, as oportunidades na vida que a gente teve, até o quesito sorte. Mas ele diz que, sem dúvida alguma, o maior peso está no coeficiente emocional, no QE. Como que a gente lida com os problemas, como que a gente lida com as pessoas, como que a gente lida com os nossos sentimentos, como que a gente lida com o sentimento do outro. E eu falo o seguinte, esse livro é um livro que foi escrito no começo desse século. A gente não tinha uma IA tão avançada, e a minha aposta é que se ele fizer isso daqui para frente, esses 20 tendem a diminuir cada vez mais, já que a gente já entendeu que tem uma IA vindo aí, provavelmente mais inteligente que a gente em quase tudo. Por fim, saúde mental, resiliência, flexibilidade e agilidade. E por que eu chamei esse capítulo de saúde mental? Vocês lembram quando eu comecei o nosso papo com a foto da minha mesa de cabeceira cheia de remédio? Começou com uma questão de saúde física, e mesmo depois que eu fiquei bem fisicamente de operar a coluna, o meu mental estava absolutamente abalado, o meu emocional. Comecei a ter crise de insônia, e aí eu não dormia, acordava mal, descontava no time, tratava o time mal. E aquele foi, sem dúvida alguma, o momento onde eu tive o pior desempenho profissional de toda a minha carreira. E ali ficou muito claro para mim que se a gente não soubesse, né, não tivesse bem, na verdade, não é nem saber, mas não tivesse bem mentalmente, a chance da gente ser um profissional do futuro era quase nula, né? E aí eu comecei a pesquisar os dados, para onde o mundo da saúde mental está indo. E eu fiquei absolutamente assustada. O Brasil hoje é o país mais ansioso do mundo. A gente tem mais de 20 milhões de pessoas sofrendo de ansiedade. A gente é o segundo país do mundo com o maior número de casos de burnout. A gente está só atrás do Japão, perdão, que é o país que tem 70% da população sofrendo de burnout. E existe um dado recente da Previdência Social que no último ano a gente teve 470 mil pessoas afastadas do trabalho por questões de saúde mental. E aí, gente, a frase que eu trago aqui é que não existe sucesso profissional sem saúde mental. E quando a gente conecta com aquele começo da minha palestra de para onde o mundo está indo, com tanta velocidade, onde a gente vai ter que mudar a nossa forma de trabalhar cada vez mais rápido, a tendência não é que esses dados melhorem, muito pelo contrário. E aí eu dou várias dicas no livro, né, mas não vamos ter tempo de passar em tudo aqui. Muito importante que a gente se conheça e a gente saiba as nossas ferramentas para a gente tentar manter a saúde mental em dia. Porque esse vai ser um pilar fundamental para a gente nesse futuro do trabalho. Tá? E aí, já partindo agora para o final, esse é um pouquinho, né,
do que eu trouxe aqui para esse profissional do futuro. São os pilares que é só uma visão minha, tá? Quem sou eu aqui? É só um pouco do meu olhar e da minha leitura para esse profissional do futuro, tá, gente? Mas o que eu falo é que, independente do que vai acontecer no mundo, porque a gente não sabe dizer para onde esse mundo está indo ao certo, tudo isso que eu falei são só possibilidades. Mas o que eu sinto é que, independente do que vai acontecer, acho que nós, humanos, a gente está ficando cada vez melhor em compreender o cérebro e a inteligência. Mas a gente está desenvolvendo cada vez menos a nossa consciência. E as pessoas confundem inteligência e consciência. Inteligência é a nossa capacidade de resolver problemas. E consciência é a nossa capacidade de sentir. A gente está desenvolvendo inteligência artificial, mas a gente não está desenvolvendo consciência artificial. E eu falo ainda bem, né? Os robôs, as máquinas, eles estão fingindo, inclusive, cada vez melhor que eles sentem. Mas o lado fisiológico, biológico do sentimento é só nosso, dos seres humanos. E provavelmente esse vai ser um dos grandes diferenciais nossos, versus máquinas e robôs. E eu falo que se é isso que vai diferenciar a gente das máquinas, se é isso que vai diferenciar a gente dos robôs, a gente tem que desenvolver mais a consciência humana. Cada vez mais é cobrado que a gente seja melhor profissional, mais bem-sucedido, mais competitivo. E agora a louca da Michelle está aqui dizendo que eu preciso aprender a usar a inteligência artificial, né? Mas, no fundo, ninguém ensinou a gente a lidar com as nossas emoções. Então, quando eu penso nesse profissional do futuro, eu acho que ele sim vai ter que equilibrar parte desses pilares. Vai ter que aprender, não pode parar de aprender o tempo todo. Vai ter que desenvolver repertório de tecnologia. Mas esses dois aqui de baixo, saúde mental, inteligência emocional, para mim, são a grande base desse profissional do futuro. E eu chamo ele não só de profissional, mas de um ser humano do futuro. E aí, gente, só para a gente encerrar, normalmente eu terminava minha palestra assim, aqui. Aí, quando eu abria para pergunta, não tinha uma palestra que eu fazia que o pessoal não falava, como é que está a mesa de cabeceira hoje, Michelle? E aquele monte de remédio? Então, eu incluí. Essa é a minha mesa de cabeceira hoje, esse aqui é meu livro. Eu tomo ainda remédio para o lúpus, mas eu diminuí ele pela metade, o que não era nenhuma possibilidade, uma perspectiva. E eu tomo remédio para tireoide, e só. Eu não tomo mais remédio para ansiedade, eu não tomo mais remédio para dormir, eu não tenho mais crises de coluna como eu tinha. E eu sinto hoje que eu estou um pouco mais no caminho de me tornar uma profissional e um ser humano do futuro, pessoal. Muito obrigada. A gente tem agora, quantos minutos? 10 minutinhos para pergunta, né? Não tem? Nada, nada? Ai, que pena. Então, quem tiver pergunta e quiser fazer aqui do lado, eu posso responder. Tá bom? Obrigada, gente. Prazer.